Fala galera, aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas. Estamos aqui para dar continuidade ao módulo de geometria plana. Estamos indo para a 12ª aula, aonde nós vamos continuar a trabalhar com circunferência. Porém agora, nessa aula, nós vamos verificar como vai funcionar as posições relativas entre uma circunferência e uma reta. E nós vamos ver também algumas propriedades relacionadas a isso. Não perca um minuto sequer dessa aula. A aula está muito interessante, com bastante conteúdo, você vai aprender bastante. Pessoal, se inscreve no canal e deixa o like. No mais, vem comigo. Geometria plana, 12ª aula. Bom, pessoal, na aula passada nós entramos a fundo com relação à diferenciação entre círculo e circunferência. Porém, nessa aula nós vamos verificar como é que uma circunferência e uma reta podem se posicionar entre si. Então, pessoal, o desenho aqui já está te mostrando que nós podemos ter uma reta externa à circunferência. Então, vocês podem observar que eu tenho uma circunferência aqui e eu tenho uma reta externa. Como o próprio nome diz, essa reta ela não vai tocar a circunferência. Pessoal, também se ela não vai tocar, obviamente não vai ter nenhum ponto em comum, ou seja, 0 pontos em comum. Bom, traçando a distância do centro dessa circunferência até essa reta, e quando a gente traça a distância entre um centro e uma reta, a gente tem que pegar a distância que faz um ângulo de 90 graus com a reta. Está aqui essa distância D aqui. A gente pode observar que esse D, que é essa distância, ela vai ser maior do que o raio, porque o raio pararia aqui, mas essa distância para mais aqui embaixo. Tá beleza? Bom, outra possibilidade é a reta ser tangente. Pessoal, quando a reta é tangente, significa que ela tem um e apenas um ponto em comum. E a distância, galera, ela vai se confundir com o próprio raio. Outra possibilidade é a reta ser secante. E nessa situação, pessoal, a reta vai ter 2 pontos em comum com a circunferência. E a distância entre o centro até essa reta, ele vai ser menor do que o raio. Tá beleza, pessoal? Bom, ainda trabalhando com as posições entre retas e circunferências, nós podemos observar algumas propriedades muito importantes que vai resolver diversos exercícios. Então eu já deixo a dica que isso aí tem que estar muito bem construído na sua cabeça. Bom, a primeira propriedade vai ser com relação a uma reta, essa reta aqui, ó. Aí vocês vão me dizer, essa reta aqui, ela é externa, ela é tangente ou ela é secante? Pessoal, se tem 2 pontos em comum, então a gente está trabalhando com uma reta secante, a reta T, a reta azul. Bom, definindo alguns pontos, vamos chamar de O o centro e vamos chamar de A e B os pontos em que a circunferência encontra a reta, tá beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente pode definir o segmento de reta BA como uma corda, conforme a gente aprendeu. Bom, se eu traçar uma reta S, que está aqui em verde, perpendicular à reta azul T, o que vai acontecer? Eu vou dividir essa corda em 2 segmentos iguais, ou seja, MB vai ser igual a MA. Pessoal, isso aí é tranquilamente demonstrável através de semelhanças de triângulos. Afinal de contas,
nós temos aqui um lado em comum, esse lado igual a esse lado, e esse ângulo de 90 graus igual a esse ângulo de 90 graus, o que nos caracteriza dois triângulos semelhantes. Bom, a outra situação, vou até dar um zoom aqui, é quando a reta é tangente. Pessoal, quando a reta é tangente, está aqui demonstrado na figura, observamos que a reta só vai encontrar a circunferência em um único ponto, e se nós traçarmos o raio, ou seja, através de uma reta perpendicular à reta T, que está em azul, passando pelo centro, nós vamos observar um ângulo de 90 graus entre esse segmento de reta e a reta T. Bom, outra propriedade é a propriedade na qual eu tenho um ponto P externo e eu tenho os segmentos de reta PA e PB. E eu estou afirmando para vocês que PA e PB são tangentes à circunferência, ou seja, só tocam a circunferência em um único ponto. E os pontos de tangência vão ser os pontos A e o ponto B. Galera, eu posso afirmar com toda certeza que PA, o segmento PA, vai ser igual a PB. Por quê, professor? Assim como no caso anterior, nós podemos usar semelhança de triângulos. Observa que eu tenho um lado em comum, eu tenho que esse lado é igual a esse, e eu tenho que esse ângulo é igual a esse, de acordo com a definição anterior. Então, necessariamente, esse lado vai ser igual a este outro lado, ou seja, PA é igual a PB. Então tá aí, galera, algumas posições relativas da reta e circunferência e também algumas propriedades muito úteis para a resolução de exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, assine o canal, tá? E estudem. Fui!